nossos convidados de hoje são dois jovens adultos que resolveram sair da sua zona de conforto e do anonimato. Pensaram num projeto que fosse capaz de aproximar as culturas do Brasil e de Portugal e, ao mesmo tempo, que conseguisse desenvolver o espírito crítico de quem nos vê e ouve. Assim surgiu o podcast Zuga. No Zuga Podcast, ou Zuga TV, a dupla Rodrigo e Marco, que temos aqui connosco, já recebeu inúmeras personalidades de vários quadrantes políticos, quer à direita, quer à esquerda. É graças a podcasters como os Zuga que as sociedades amadurecem e a civilização avança. É por isso, para nós, um gosto receber o Rodrigo e o Marco, para quem peço um grande aplauso. Não, conseguem me ouvir atrás? Sim. Ora, boa noite a todos. É um pouquinho diferente do formato podcast. Estou sentado no meu quarto, normalmente ali no meu estúdio, fazendo lives para as pessoas, estar aqui de frente para essas pessoas é um pouquinho diferente, então se eu der uma travada, alguma coisa do tipo, não leve em consideração. Mas, primeiramente, agradecer principalmente ao Alberto, ao Pedro, à Suzana, pelo convite. É um motivo de muita satisfação estar a falar de um projeto que começou como um projeto na minha cabeça, começou como um hobby, alguma coisa que a gente faria depois conversando com o Marquinho para se divertir, e ver a importância que tomou, né, mediante todos os feedbacks que a gente tem diariamente, pessoas se interessando pelo projeto, pessoas se espelhando na gente também e montando alguns podcasts. Então, diferente, por exemplo, do meu trabalho, eu tenho minha fonte de renda, isso nasceu como um hobby e está cada vez se tornando mais sério e não há problema nenhum com isso, na verdade a gente fica muito orgulhoso disso. Então a ideia hoje é falar um pouquinho de podcast, cultura da informação, e esse início a gente contar um pouquinho da história do Zuga e como esse formato podcast está a revolucionar a informação. Então primeiro vou me apresentar, né, quem sou eu? Me chamo Rodrigo Nogueira, como bem a Suzana já falou, tenho 38 anos, né, sou cristão, né, um cristão mais protestante, evangélico, casado com a Letícia, que está na foto, pai de 2 filhos, né, da Sara e do Noah, a Sara brasileira, o Noah já nasceu cá em Portugal, sou natural do Rio de Janeiro e sou um conservador em construção. Coloquei até uma nota ali na parte do conservador, que é ali 2018, e o autocarro de Braga, só para contar uma história para vocês de como começou esse meu interesse pela política. E o ano era 2018, já estava aqui em Portugal um ano, cheguei aqui em 2017, e eu sempre fui para o trabalho de autocarro, né? O autocarro da empresa buscava a gente em Braga, a gente ia até a Leonesa, né? A Maia, ali no Porto, e a gente sempre ia conversando sobre vários assuntos. Você imagina ali várias pessoas, brasileiros, portugueses, todas as nacionalidades possíveis, e a gente conversava muito sobre tudo. E de repente, o ano de 2018, vem as eleições para presidente no Brasil, e o assunto começa a ficar um pouquinho mais pesado. Eu começo a sentir um pouquinho a atmosfera mudar. Até o momento eu me interessava por política, sabia um pouquinho do Bolsonaro, sabia bastante do Lula, né, porque ele tinha sido presidente vários anos, né, 2 mandatos no Brasil. E eu comecei a ver um fenômeno, e eu peço que vocês prestem atenção nesse fenômeno, que ele vai se repetir em algum momento aqui na minha apresentação, um fenômeno de repulsa. Muitas vezes quando a gente falava do Bolsonaro, quando alguns falavam do Bolsonaro e não atacavam o Bolsonaro, na verdade, faziam um contraponto ao que as pessoas faziam. E eu comecei a achar aquilo meio estranho, e comecei a pesquisar um pouquinho mais, e comecei a procurar algumas pessoas que também não falavam só mal do Bolsonaro, e comecei a ver que ali tinha algumas pessoas que se identificavam como conservadores. E eu ali comecei a me identificar um pouco no espectro político. Sou um conservador muito menos literário que o Marquinho. O Marquinho, ele já vai falar o que ele é, mas o Marquinho é aquele que consome livros, tem muita base. Eu basicamente através de prática, de observação. Então eu observei algumas pessoas, observei que lado estavam as pessoas, e esse lado que as pessoas estavam, as pessoas que eu não concordava muito, e tinham algumas práticas, eu vi que eu não estava nesse lado, eu estava do outro lado. Então foi muito mais por prática e observação que eu me identifiquei como
conservador. E da onde surgiu a motivação e inspiração para começar esse projeto, para começar o podcast do Zuga? A ideia surgiu na minha cabeça em 26 de julho de 2019. Se alguém conhece no Brasil, um dos maiores podcasts do Brasil é o Flow Podcast, e na altura eles entrevistavam o Kim Kataguiri, esse rapaz aqui da esquerda. Para quem conhece um pouquinho de política brasileira também, a gente fala muito do MBL, ele é um dos fundadores do MBL. O MBL infelizmente se perdeu, mas pronto, esse é assunto para outro momento. O Kim Kataguiri está ali com uma camisa, não sei se é do Naruto, Dragon Ball Z, bem à vontade, e ele na altura era deputado federal. E aquilo me chamou muita atenção. Um deputado federal sentando numa mesa, num clima exatamente como aquele, os entrevistadores rindo, conversando, e parecia mais uma mesa de tasca, uma mesa de boteco, como a gente fala no Brasil, uma mesa de um café ali, conversando à vontade. Eu achei aquilo interessantíssimo e foi um dos episódios que mais renderam para o Flow na altura. Eu digo que foi um dos, acho que foi o principal episódio do Flow que fez o Flow perceber que política chamava muito a atenção. Justamente naquela época, 2019, o MBL supostamente ali é um dos responsáveis pelo impeachment da Dilma, então eles ficaram muito famosos. O Kim Kataguiri se elege como deputado federal e eles conseguem trazer um deputado federal em 2019 para sentar numa mesa para conversar ali à vontade. E eu falei, pô, isso é muito legal, sempre gostei muito de conversar e o projeto ficou na minha cabeça. A partir daí, o início da ideia, eu começo a pensar mais quando vem a tal pandemia, a gente muito tempo em casa, os podcasts no Brasil explodiram, os podcasts com vídeo, né, no YouTube, explodiram, e eu comecei a perceber que era o momento, talvez, de começar a tirar esse projeto do papel. Eu já pensava em mudar, né, do apartamento que eu morava em Braga para uma moradia, então na moradia eu já tinha na minha cabeça, precisava montar um estúdio, e só faltava uma dupla, porque eu, brasileiro, aqui em Portugal, nunca que eu ia fazer um podcast só com outro brasileiro ou só eu sozinho. Eu queria, de fato, algum outro português para fazer esse contraponto, para conversar de coisas interessantes e ter a missão que era no início, era de unir as culturas brasileira e portuguesa. E pronto, eu chamo esse maluco aqui do meu lado, ele trabalha comigo, o Marco Pinheiro, a gente trabalhava junto, fazia algumas dinâmicas, algumas formações na empresa que a gente trabalha e a nossa dinâmica era muito boa. E ele já falava um pouco de política com muito mais profundidade do que eu. Ele, não sei se ele vai falar hoje, mas ele costumava dizer que era de esquerda, só que a esquerda foi tão para a esquerda que ele ficou de direita, sem ele fazer nada. Ele ficou parado no lugar e virou de direita. E pronto, a gente conversava muito sobre política na hora do almoço, e no primeiro convite, foi a primeira pessoa que eu convidei, já aceitou, e a gente já começou a desenhar um pouco do projeto, e começamos já a gravar, porque a gente já fez o MVP, vamos testar para ver se tudo isso que está na minha cabeça, na nossa cabeça, vai funcionar de fato. Então a gente gravou um podcast no meu quarto, não tem nada a ver no quarto de hóspede da minha casa, não tem nem o estúdio aí. A gente gravou esse podcast, um perguntando pro outro, fazendo algumas perguntas, uma dinâmica, 150 perguntas para conhecer melhor a outra pessoa. E a gente faz ali um podcast, mesmo ali numa conversa aberta, faz algumas previsões para 2020, para 2021. A gente estava ali, era dezembro de 2020 mesmo, a pandemia comendo solta. E a gente decide não colocar o episódio no ar. Foi gravado esse episódio porque, de fato, um podcast tinha que começar com algum convidado, não com nós os dois. Então, esse projeto, esse podcast, esse vídeo, ele está guardado a 7 chaves. A gente ainda não revelou ele. Em algum momento, ele disse que quando tivesse os primeiros 1000 inscritos, a gente ia soltar esse episódio. Só que foi tão rápido, a gente decidiu não soltar ainda, não sei em que momento a gente vai soltar. Tem um pouquinho de vergonha alheia, porque a gente não tinha um traquejo com a câmera, não que a gente tenha hoje, mas era muito pior do que é hoje. Então, está ali guardado, dezembro de 2020. Então a gente começa o projeto, entretanto eu vou para o Brasil, fico 3 meses preso no Brasil por conta da pandemia, aeroporto aqui, Portugal fechou, aeroporto do Brasil fechou, era para eu voltar em 1 mês e meio, fico preso no Brasil até abril de 2021. Chego na minha casa, volto para Portugal e já tiro o projeto do papel, já vamos conversar com a primeira pessoa. Nosso primeiro convidado é um gajo que fala sobre Bitcoin, um amigo do Marco. A gente faz o primeiro episódio gravado, ainda na live. E o segundo episódio, eu convido um amigo meu da minha igreja, congrega comigo em Braga, o Pedro Monteiro, um jovem, 17 anos. Eu já conversava com ele, já via o tom de profundidade que ele tinha em política. Eu falei, vai dar certinho com o Marco. E não deu outra. Deu muito certo o episódio, tanto é que a gente começa a fazer o Zuga News. Então a gente cria um jornal de notícias semanal, onde a gente comenta algumas notícias, né, da semana, mas com um viés político, sempre falando de política, sempre puxando para a política. Então o projeto começa aí.
De repente, né, vocês conhecem bem essa pessoa que está aqui no slide, Gonçalo Souza nos aparece, porque a gente faz manda um e-mail para ele, acho que o Marco manda um e-mail para ele, acho que cai na caixa de spam dele, fica 2 meses para responder. Entretanto, ele responde, diz que aceitaria fazer uma live, mas a gente estava em Vila Nova de Famalicão, ele estava em Lisboa, então a gente resolve fazer uma live mesmo remota, né? E a gente faz essa live sem muita expectativa. Eu, na verdade, queria conhecer um pouco mais do Partido Chega, porque eu não conhecia quase nada. O que eu conhecia era um pouco do que o Marco e do que o Pedro falavam, mas eles também não conheciam tanto. Então, foi interessante. Eu lembro da minha motivação ser, quero entender um pouco mais desse partido, que é o mesmo fenômeno que acontecia no Brasil, que as pessoas batiam muito no Bolsonaro, batiam à torta direita em quem estava com o Bolsonaro, e aqui também a comunicação social, né? A mídia, a imprensa de vocês batia muito no Chega. Eu, deixa eu ver alguém de lá de dentro, e eu fui com muita expectativa para esse episódio, e as expectativas foram superadas. Eu conversei com o Gonçalo, assim, dispensa apresentações, foi muito bom. E ele é um marco, né, um pilar, assim, um divisor de águas para o Zuga, porque não dá para ver muito bem aí, mas a gente vinha numa média de 300 visualizações, 500 visualizações, 400. O último episódio do Gonçalo tem 125 visualizações. E de repente, o Gonçalo chega, a gente sem esperar, ele bate 3.600 visualizações. Lógico, com o tempo foram acumulando, mas na altura foram muitas visualizações, a gente não sabia nem como responder. Eu sempre tive um pilar que era, a gente vai colocar o chat para participar, a gente vai colocar as pessoas para fazer pergunta, e eu me vi na primeira vez ali sem conseguir responder o chat, porque o chat não parava, era uma loucura, discussões paralelas, pessoas fazendo pergunta, mas não dava para parar porque a gente estava falando de outro assunto. Então ali, aquilo que eu pensava, que a gente pensava, começa a se provar que realmente o Zuga poderia partir por uma via um pouco mais política. Desde então, a gente conversa com vários partidos aqui de Portugal, e aí tem alguns, né, de esquerda, PCP, Bloco de Esquerda. Me disseram que o PSD era de direita, mas com o tempo fui percebendo que não é tão direita assim, por isso que ele está um pouquinho para a esquerda. Iniciativa Liberal está ali na economia, né, e no social, está ali na dúvida ainda, não sabe bem o que é. Me desculpe se tem alguém desse partido, mas é a minha experiência. De novo, eu não vou por leituras, por programas, eu vou na prática. As pessoas que eu conversei do PSD realmente são muito mais à esquerda do que à direita, e as da Iniciativa Liberal também estão ali no meio, muitas vezes na dúvida. E pronto, conversamos com malta do CDS, da Nova Direita, também conversamos com a fundadora, a Alçanda Liber, Partido Libertário, seu Carlos Novaes, o ADN, a gente fez uma live também com, eu acho que é militante, mas acho que ele faz parte também do partido, fez uma live também com o Nuno, e com o Chega. Vocês imaginam quantas pessoas a gente já não conversou. Uma muito especial vai aparecer também nesse slide, né, além do Gonçalo Souza. Então a gente começa a conversar com vários aspectos políticos para tentar entender o que se passa em Portugal. E é interessante porque a gente começa a conversar com essas pessoas e começa a perceber que elas têm muita coisa em comum. E eu já vou também revelar o que é essa coisa em comum. Em breve estaremos conversando com malta do PAN. O João, eu acho que ele é um cabeça de lista de Coimbra, segundo me disseram, já aceitou o convite do Zuga, só falta mesmo acertar a agenda. E vocês podem se perguntar, né? E o PS? O PS está faltando aqui, né? Mas assim, uma coisa que a gente fez e que eu observei, né? Eu e o Marco, a gente observou, era que todos esses partidos, a esquerda e a direita, bateram no PS. Bateram em Antônio Costa, falaram mal do Antônio Costa, era unânime isso. E acho que dá para entender por que alguém do PS nunca aceitou nosso convite, nunca se autoconvidou, nunca teve ali uma conversa de alguém do PS para conversar conosco. É uma pena, a gente quer mesmo conversar com alguém. E, para finalizar esse slide, muitas vezes as pessoas perguntam por que vocês não se juntam ao Chega, não se juntam a algum partido de direita e tudo mais. E eu cheguei até a conversar isso com o Pedro e com o Alberto, né, dizendo que as pessoas perguntavam isso para a gente. E, na verdade, o que a gente quer hoje é não ter nenhum partido atrelado ao Zuga para poder receber pessoas como as pessoas do Bloco de Esquerda, as pessoas do PAN, as pessoas do PCP. E aí pode surgir uma outra pergunta que é, mas, Rodrigo, o que essas pessoas vão falar? Você vai dar palco para essas pessoas? Não sabem nada e tudo mais. Isso eu falo com o Marco também. Quando a gente não concorda com alguém, ou quando a gente acha que uma pessoa está errada, é muito mais fácil fazer com que ela fale. Deixa ela falar. A gente está num momento ali
sem acusação, sem ataques, a gente só faz perguntas. E tem corrido muito bem. As pessoas se embananam, as pessoas se enrolam. Perguntas simples, o Marco tem ali uma boa base de economia, e quando ele faz uma pergunta um pouquinho mais, assim, trickzinha de economia, a malta já se enrola, a malta já perde o argumento. Malta do Bloco de Esquerda, recentemente, eu fiz alguns questionamentos sobre o aborto, que supostamente eles são favoráveis ao aborto, e o Marquinho disse que eu consegui um fenômeno, que foi o gajo do Bloco de Esquerda a defender, a condenar o aborto. Na verdade, ele falou que era contra o aborto, mas, e aí se enrolou tudo. Então, é exatamente isso que a gente quer, conversar com as pessoas, claro, nunca num tom de a gente é superior. Muitas vezes aprendemos, o Marco não deixa mentir, pessoas lá de esquerda, pessoas com um pensamento diferente do nosso, fizeram a gente pensar, fizeram a gente repensar, e é importante para aprender. Mas quando a gente tem praticamente certeza que está certo, é bom colocar eles também para falar e perceber que eles vão cair na própria casca de banana. E esse fenômeno, o fenômeno que eu vou mostrar para vocês, era um fenômeno engraçado. Eu, quando conheci o Chega através do Gonçalo Souza, muito mais profundamente, eu sempre fazia a pergunta do Chega para quem é lá de outro partido. E a câmera estava sempre em mim, eu fazendo a pergunta. Quando eu começava, eu falava a palavra Chega ou André Ventura, isso aqui acontecia. A veia começava a saltar, a pessoa parecia que ia começar a espumar, e eu não entendia isso. E era a mesma, lembra que eu pedi para vocês gravarem, a mesma reação das pessoas quando falava Bolsonaro, quando você fazia um contraponto com o Bolsonaro, quando você elogiava uma coisa que o Bolsonaro fez, era a mesma reação. Não tinha diálogo, a pessoa praticamente perdia a cabeça. E, de novo, eu já conhecia esse fenômeno, então foi fácil perceber que não era nada racional, era muito mais emocional, muito mais veia saltando do que cabeça funcionando. E comecei a falar de podcast, comecei na roda de amigos, amigos em Braga, amigos muitas vezes ali mesmo em Vila Nova de Famalicão, ia conversando com um com o outro, e às vezes, você fala, tem um podcast, eu soube que você tem um podcast, fala de política e tal. E os brasileiros, normalmente, eles acham que o André Ventura vai fazer isso neles. Eles falam, olha, o André Ventura, do Chega, é aquele que quer mandar a gente embora de volta para o Brasil. E eu, falava, acho que não é bem assim, mas às vezes é difícil discutir. Marcos Santos, era outro que eu ia falar para vocês, também foi muito bom receber ele no podcast. Vocês devem conhecer, ele é do Chega, acho que do Porto. Né? Acho que ganhou alguma coisa também agora, para concorrer a alguma coisa, eu não sei. Mas uma história de vida absurda, as pessoas atacam muito ele. A gente foi cancelado por conta dele, por conta de uma entrevista que a gente fez com ele. Mas as pessoas nem pararam para assistir a entrevista com ele. Recomendo, não fazendo aqui mexendo o Zuga, mas é uma entrevista muito boa. Uma entrevista não, uma conversa que a gente teve com o Marcos. A história de vida dele, eu sabia que ele tinha dormido na rua nos Estados Unidos, toda a história dele com MMA. Então, o Chega é visto assim por alguns brasileiros. Mas depois eu fui entender que, na verdade, como o Chega quer ser visto pelos brasileiros. E aí achei essa entrevista que acho que resume bem, uma entrevista que o André Ventura deu em fevereiro desse ano, onde ele diz: aqueles que defendem a expulsão de imigrantes por serem imigrantes nunca terão lugar no Chega. E ele ainda vai além. Ele diz: muitos brasileiros que chegam a Portugal juntam-se ao Chega. Esse é outro fenômeno que encontro por todo o país. Há muitos brasileiros, alguns que vieram depois da vitória do Lula, outros antes, e que me dizem que o Chega é o seu partido em Portugal. Portanto, temos muito respeito por eles. Um dos grandes objetivos que tenho é integrar toda a comunidade evangélica no Chega, porque acho que eles são uma mais-valia. São pessoas sensatas, de família e com valor. Então, assim, de novo, comunicação social, a imprensa diz uma coisa, e quando você vai ouvir a pessoa, você para, peraí, não vou ouvir você não. Deixa eu ouvir a pessoa, deixa eu ouvir alguém que está lá dentro, que você ouve coisas totalmente diferentes. Então, na verdade, o Chega quer ser visto dessa forma pelos brasileiros, é assim que eu acredito. E, para finalizar, último slide, a importância dos podcasts na última eleição, e eu já vou fazer o gancho para o Marquinho, que é o Flow Podcast entrevistou o Lula, que é o atual presidente do Brasil, e teve quase 1,1 milhões de espectadores simultâneos. Mais de 1 milhão de pessoas
assistindo ao mesmo tempo a entrevista do Lula. E claro, vem o Bolsonaro e dá um show muito melhor que o Lula, coloca 1.700.000 pessoas para assistir ele num outro podcast também muito famoso, que é o Inteligência Limitada do Brasil. Esse é o poder que o podcast hoje tem em alguns lugares e pode vir a ter em outros lugares. Mais de 1 milhão de pessoas assistindo uma entrevista com um presidenciável, um que é presidente atual, outro que era o ex-presidente, está ali há 1, 2, 3 horas conversando, e a gente, por experiência própria, 1 hora a máscara ainda está ali, 1h30, 2 horas, a gente fazendo pergunta, a gente já sabe como cercar com perguntas, com boas perguntas, não tem ninguém que segura a máscara por 2 horas. Então, a gente já viu muitas máscaras caírem no nosso podcast, nossa conversa, com 3, 4 horas de conversa. Então, esse pra gente é o futuro do podcast. Agradeço a oportunidade, Marquinhos. Olá a todos, boa noite, meu nome é Marco Pinheiro. Eu queria, antes de mais, agradecer novamente, como o Rodrigo também fez, agradecer ao Alberto, ao Pedro e à Suzane por nos terem convidado para aqui. É um prazer ver uma sala cheia de gente interessada em aprender, em discutir ideias. É mesmo incrível e é uma coisa que nos vê muito e vocês têm feito um trabalho incrível aqui. Portanto, acima de tudo, os meus parabéns e obrigado por estarem aqui hoje. Então, vamos começar, eu vou-me apresentar. O Rodrigo já contou melhor do que ninguém com a sua habilidade e energia brasileira. Como é que foi a história do surgimento do Zuga? E agora é a minha vez, não é? Este sou eu, aqui. Vocês que me podem ver, eu tenho 28 anos, muito mais imaturo do que o Rodrigo, não é? Tenho género fluido, como podem ver na fotografia também. Às vezes sou mais Marta do que Marco, mas depende se há algum benefício fiscal ou não. Brincadeiras à parte, não é? Sou casado, se tiverem dúvidas é a mulher mais bonita aí na plateia. Sou de Ponte de Lima, ou vivo em Ponte de Lima. Libertário, ok? Isto não deixou funcionar de repente. Quase psicólogo, eu digo quase psicólogo porque eu sou formado em psicologia, nunca exerci e eu costumo culpar a máfia da ordem dos psicólogos porque eles efetivamente só colocam mais barreiras do que ajudam qualquer pessoa, não é? E depois eu também sou vegan, então vocês podem estar aí a ver e a perceber que eu sou basicamente um tabuleiro andante para as pessoas que gostam de lançar dardos. Eu tenho sempre alguma coisa que qualquer pessoa em qualquer espectro político tem que discordar, ok? Portanto, este sou eu. E agora avançando para o que realmente interessa. O Rodrigo fez aqui uma introdução muito boa daquilo que é a história do Zuga, o que é que nos motivou, mas nós hoje, acima de tudo, estamos aqui também para acrescentar um bocadinho de reflexão sobre o porquê disto estar a acontecer. Porquê é que os podcasts estão a acontecer, porquê é que as pessoas vão em busca de alternativas aos meios de comunicação mais tradicionais. Então a primeira coisa que eu queria dizer é que nós temos muito esta ideia de que a esquerda domina hoje o jornalismo. Que o jornalismo funciona hoje mais como nosso inimigo, às vezes, do que como aliado que nos informa de forma desinformada. E eu estou aqui para propor que isso é um mito. Eu acho que isso sempre foi um mito, ok? Nós podemos ver que desde o início o jornalismo sempre foi uma ferramenta estatal. E agora, quando o Estado está do nosso lado, é uma coisa positiva, talvez. Quando o Estado não está, como é o caso atual, é uma coisa negativa. Desde a época romana, com a Acta Diurna, que nós conseguimos ver este fenómeno, já na altura do Império Romano, eles escreviam em pedras e partilhavam notícias, ok? E nós conseguimos ver também o fenómeno da descredibilização dos jornalistas. Com o quê? Vocês sabem aqui, alguém me quer dizer qual é o prémio jornalístico mais importante? Alguém sabe? Qual é o prémio mais importante jornalístico? É a Pulitzer. É o Pulitzer, exatamente. Onde é que eu ia agora? Depois desta tentativa de sabotagem do Costa, vamos lá continuar então. A minha tese aqui é de que o jornalismo, como grande poder que é, mais tarde até vou usar a expressão do quarto poder, que é muito utilizada para nós nos referirmos à comunicação social, sempre foi uma ferramenta que os poderosos, as instituições poderosas tentaram usar, é óbvio, é um poder demasiado grande para eles não tentarem utilizá-lo. Uma das histórias e uma das maiores evidências da sua própria degradação, que eles mesmos escolheram, é o próprio prémio Pulitzer. Vocês conhecem o que é o prémio Pulitzer, sabem que ele é uma homenagem, uma espécie de homenagem a Joseph Pulitzer, que era um jornalista muito renomeado em Nova York, que não foi ninguém, foi a pessoa que fundou e que é o inspirador daquilo que nós conhecemos hoje como Yellow Journalism. O que é Yellow Journalism? É o jornalismo sensacionalista, é o jornalismo que procura divisionismo, é o jornalismo que procura o choque e chamar a atenção.
E ele era um dos principais fundadores desse movimento, onde ele e um dos seus principais rivais em Nova Iorque colidiram durante o fim e as últimas décadas do século XIX e culminou até numa alteração da perspectiva da população que depois levou à guerra dos Estados Unidos com a Espanha na altura da revolta de Cuba. Então eles sempre tiveram nas mãos do Estado e sempre foram utilizados por ele e sempre tiveram este viés de o que nós dizemos é que é o correto. E querem um exemplo mais contemporâneo ainda? Pense bem, pense público. Alguém se lembra disto? Agora já não é este slogan deles, não é? Eles mudaram porque isto parecia mal, não é? Mas eles tiveram este slogan durante anos e anos, certo? Pense bem, pense público. O que é que isto quer dizer? Pensa como nós. E então pensas bem. Se pensas diferente, não estás a pensar bem, estás desinformado, és um radical, és um fascista. Ou seja, a única forma de tu pensares bem é leres o que nós escrevemos e concordares connosco. Então, mais evidências que estas, depois podemos falar. O que é que nós tipicamente esperaríamos daquilo que é o círculo? Conseguem ver mais ou menos? Sim? Sim. O que é que nós tipicamente esperaríamos daquilo que é o círculo de reforço do jornalismo? O ideal seria: os mídias reportam factos e verdade, as pessoas são informadas, as pessoas tomam melhores decisões baseadas nessas fontes e factos de verdade e, como tal, os mídias ganham reputação, audiências e dinheiro. Isto é muito bonito, mas nós todos sabemos que não é isto que acontece, não é? Então, na verdade, o que é que acontece? Nós temos aqui alguns problemas. Primeiro problema: melhores decisões. Melhores decisões para quê? É que as minhas melhores decisões raramente se alinham com as melhores decisões do PS e com as melhores decisões do Bloco de Esquerda. Então é a primeira coisa que eles querem controlar. Depois temos outro problema, que é este aqui: audiências e dinheiro. Okay? O que é que acontece aqui? Portugal, apesar de ser dos países que mais desconfia nos mídias, o que é infeliz, e já vamos explorar isso, é dos países que menos contribuem individualmente para os mídias. E como tal, eles têm que fazer dinheiro de outra forma. E então eles procuram uma forma mais previsível de o fazer. Qual é a forma mais previsível do que se ligar para o PS? Não existe, não é? Então a forma mais previsível é juntar-se ao partido e ao Estado e às instituições, grandes instituições, que controlam e que conseguem de forma mais previsível criar narrativas, pagar-lhes por elas, às vezes de uma forma mais direta, como os 15 milhões há uns anos atrás, às vezes de forma menos indireta e por baixo da mesa, mas é isso que acontece. Então a verdade e o círculo verdadeiro é este. O círculo verdadeiro é que o Estado e outras instituições pagam e influenciam os mídias. Por sua vez, os mídias reportam e constroem a narrativa certa. Depois, as pessoas, tendo a narrativa certa, que lhes é informada, tomam a decisão certa. E depois, estas decisões certas reforçam, por sua vez, esses exatos poderes que pagam aos mídias e que tentam controlá-los. Então esta é a minha proposta de realmente como é que funciona, o que é um ciclo bem mais negro do que aquilo que seria ideal nós observarmos. E claro, isto tudo sempre suportado por um ciclo de raiva, polarização e de choque, que é o que vemos, não é? É psicologia humana. A nossa psicologia evolutiva, se vocês estão a par, tudo que é negativo é mais importante, porque é uma questão de sobrevivência. No passado, quando algo de negativo acontecia, era muito mais importante eu tomar atenção a esse fenómeno, porque era uma questão de sobrevivência. Eu podia morrer, ou podia acontecer alguma coisa irreversível. Hoje, essas tendências pré-históricas que nós temos permanecem. Então tudo que é negativo faz-nos clicar mais, tudo que choca faz-nos clicar mais. Isso leva depois a um fenómeno de maior polarização, sempre. Continuando. Agora vocês devem estar a pensar: Marco, mas nós temos tantas coisas. Não é possível que todos eles são controlados. Como é que é possível? Eu não estou a dizer que são todos controlados, como é óbvio. Eu estou a dizer que este é o sistema no qual eles estão inseridos. É esse o reforço que existe. Como tal, eu agora vou-vos perguntar assim: ok, se temos tanta escolha, vamos refletir sobre alguns acontecimentos particularmente relevantes ao nível até internacional. Quando aconteceu, até o Rodrigo já referiu, a pandemia, vocês ao mudar de canal conseguiam assistir a narrativas diferentes? Não. Quando aconteceu a guerra na Ucrânia com a Rússia, vocês ao mudar de canal conseguiam assistir, sem entrar no mérito se é a narrativa certa ou errada. O meu ponto é, quando começou a guerra em Ucrânia, vocês ao mudar de canal assistiam a narrativas diferentes? Não. Não. Nenhum canal, nenhum jornal, absolutamente nada. Ou seja, o que existe na verdade é uma ilusão de escolha. É uma ilusão em que existe muita oferta, é verdade. Nós temos uma montra enorme de escolha pela qual poderemos navegar. E claro que existem diferenças entre eles, quase nós até adivinhamos, não é? Com um bocado de distópia. Nós já sabemos o que é que o público vai dizer se uma coisa acontecer, já sabemos o que é que a CMTV vai dizer se alguma coisa acontecer, já sabemos o que é que o Observador vai dizer. Quase um bocado distópico até, que eu mudo de canal e está sempre a dar a mesma coisa. E a narrativa não só está a dar sobre a mesma coisa, como a opinião é a mesma.
Nós temos esse fenómeno dos comentadores, não é? Que nos têm que dizer o que é que nós temos que pensar, porque se não pensarmos o mesmo que eles, somos fascistas e racistas e etc. Então, isto é tudo uma espécie de ilusão da escolha. E como tal, isto começou a fomentar em nós, não só em mim e no Rodrigo, como também em muitas outras pessoas que são muito melhores nisto, a necessidade de criar uma alternativa. E nenhum exemplo melhor ilustra isto do que estes valores aqui. Estes valores aqui. Vocês sabem o que são estes valores, não sabem? Foi quantas receberam na altura dos 15 milhões. Ali o grupo da SIC foi quem recebeu mais, depois o da TVI, depois o grupo a que pertence a CMTV, depois o Jornal Notícias com o Diário de Negócios e a TSF, Público e por aí avante. Com raras 2 exceções que foram o Observador e o ECO que recusaram este valor. Mas vocês sabem qual é o valor? Alguém se lembra qual foi o valor que eles recusaram? Foi 19 mil euros. Eles estavam a propor dar-lhes nem 20 mil euros, quando outros grupos recebiam centenas de milhares ou milhões. Vocês acreditam mesmo? E agora, pergunta honesta, acreditam mesmo que se eles oferecessem 1 ou 2 milhões ao Observador ou ao ECO, eles recusavam? Não. Claro que não. Eles recusaram porque foram 19 mil euros. Qualquer pessoa recusa 19 mil euros porque eles ganharem publicidade barata só por as notícias a dizer que eles tinham recusado, custam mais de 19 mil euros. Ou seja, eu posso estar a ser um pouco cético, mas a verdade é que provavelmente eles não recusariam se fosse um valor maior. Eles só recusaram porque era um valor pequeno, porque eles não tinham as audiências corretas, ou não têm a influência correta, porque nós sabemos que eles carregam mais no Estado que os outros. Então eles recusaram por causa disso e fizeram muito bem, atenção. Mas eu não estou convencido que eles o fizeram pela graça do seu bendito coração. Eu acredito que simplesmente é porque o valor também é muito baixo, era fácil de recusar, não é? Continuando. Não só eles receberam este dinheiro todo, que nós não tivemos o diretor, o dono da SIC, a dizer que ficou aquém. Imagine-se, uma das primeiras alternativas pós-25 de Abril da televisão nacional disse que ficou aquém. Ficou aquém das expectativas dele, mas ok, foi suficiente para não termos layoffs, diz ele. As notícias nunca tiveram tanto destaque como na altura da pandemia. Nós não fazíamos nada a não ser ver notícias. Éramos obrigados a isso, não podíamos sair de casa. Ele ainda diz que ficou aquém esta ajuda. Depois o Primeiro-Ministro e o Governo diz que tem que dar apoios para manter a independência dos jornalistas. Eu não consigo perceber como é que se dá dinheiro a alguém para manter a independência deles relativamente a nós. É um bocadinho esquisito, não é? E depois o Marcelo, há pouco tempo, também diz assim: esta crise económica na comunicação social é um travão à democracia. Irónico. Dado que foi a comunicação social que meteu onde ele está. Nós todos sabemos isso. Então, quando agora ele vê a dificuldade que é colocar o seu partido de novo no poder, tanto que ele nem deita este governo abaixo, por causa disso, porque ele quer ser um arquiteto da democracia, ele diz: a democracia está em crise, porque a comunicação social está em crise, bora lá tentar financiá-los, ajudá-los de alguma maneira, porque eu não estou a conseguir o que eu quero. Porque cada vez é mais difícil, sempre foi assim. As pessoas, para crescerem no mundo da política e crescerem no mundo mediático, tinham que passar no crivo da comunicação social. Nós parecia que tínhamos que pedir permissão. Tenho que ir à televisão para ser conhecido. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia está muito mais democratizado, realmente democratizado. Então isso irrita-os, eles não gostam disso. Então eles dizem que a democracia está em crise, mas nós todos sabemos que é democracia para eles, não é? Continuando. Agora vamos fazer uma análise. O que é que pensam os portugueses? O que é que nós, portugueses, não estou nesta sala, que vocês só pelo facto de estarem aqui, é óbvio que procuram coisas diferentes, mas o que é que pensa a maioria dos portugueses? Como não é de espantar, a maioria dos portugueses, 61%, de acordo com as últimas estatísticas, confia na comunicação social. E esta percentagem é a segunda maior do mundo. É a segunda maior do mundo, repito. E vocês podem ver ali à direita em quem eles confiam mais. No topo temos SIC, no fundo temos Correio da Manhã e por ali no meio temos as outras opções. Agora eu pergunto, o que é que vocês acham que é mais provável? Que, por alguma razão mágica e unicórnia, a nossa comunicação social é muito melhor do que a dos outros países que temos neste planeta? Afinal, somos o segundo país com mais confiança na rede social. Porra, a nossa comunicação social deve ser incrível. Ou será porque os portugueses são as pessoas com menos literacia financeira que existe na Europa? Com menos educação que existe na Europa? Será este o facto? Será que eu perceber o que os outros estão a falar para moldar a minha opinião é significativo para eu ter uma opinião positiva ou negativa? Quando eu não consigo perceber se me estão a mentir na cara, como é que eu vou pintar alguma espécie de julgamento sobre o que estou a observar? Então é isto que nós temos. A nossa crise, na verdade, não é uma crise de comunicação social, é uma crise de desenvolvimento humano português. Então nós, e vocês estão a fazer parte desse movimento e dessa revolução,
que é nós temos que nos tornar melhores para ter um sentido crítico mais apurado. E perceber, como hoje muitos de vocês tipicamente já percebem, quando mudam de canal e veem António Costa, veem Mariana Mortágua a falar, vocês sabem que eles estão a dizer porcaria, não porque alguém vos disse que eles são assim ou assado, mas sim porque já entendem o porquê deles dizer porcaria, porque já entendem do que eles falam e sabem que não funciona. Continuando. Mais outra evidência disto, e da nossa, às vezes, frustrante inocência enquanto povo português, é que, não sei se vocês sabem deste facto, isto saiu há um tempo atrás até, mas eu trouxe-o aqui como fenómeno ilustrativo da nossa facilidade de enganar, que é, Portugal é o segundo país do mundo com a pior opinião sobre a Rússia. Sabiam disto? É o segundo país do mundo com a pior opinião sobre a Rússia. Alguém quer adivinhar qual é o primeiro? Qual é o primeiro? Estados Unidos. Não, isto foi feito depois até da invasão. Quem é que disse Polónia? Parabéns, é isso mesmo, é Polónia. Nem a Ucrânia odeia tanto a Rússia como nós. A Polónia é o primeiro com 87%, Portugal é o segundo com 83%. Agora eu pergunto, qual é a razão para Portugal ter tanto ódio da Rússia? Qual é a razão? Eu não estou a dizer que a Rússia é magnífica, o meu ponto não é esse, vocês percebem o meu ponto, não é? Eu estou a dizer qual é a razão. A razão é que nós somos, é-nos enfiado por a goela abaixo, permitam-me a expressão. Narrativa após narrativa após narrativa, esteja ela certa ou errada, isso não importa, não é isto que está aqui em questão. A questão é que nós somos, é-nos enfiado pela goela abaixo, narrativas atrás de narrativas, que criam uma sensação de tal ódio da nossa parte pela Rússia, que chega a ser maior do que o país que foi invadido por eles. Isto é incrível. Isto é mais uma prova de que nós somos um povo muito fácil de enganar, dada a nossa ignorância, a nossa falta de sentido crítico. E eu não estou aqui a tentar, de alguma forma, bater nos portugueses e bater em nós. Eu acho que é importante sermos críticos e fazermos as pessoas crescerem, para termos ter noção da realidade e do porquê que chegamos à circunstância que chegamos. Então, este é mais um pequeno exemplo disso, não é? Agora, onde é que os podcasts e as alternativas não tradicionais a esta comunicação social combatem e porquê é que são tão admirados e tão a crescer? Primeiro fator é que é verdadeiramente democratizado. Eu e qualquer um de vocês pode amanhã decidir fazer um podcast, vocês abrem o Instagram, abrem o Facebook, abrem o YouTube, abrem qualquer das plataformas que vocês queiram e vocês dão a vossa opinião, vocês fazem jornalismo cívico, qualquer um de vocês pode ser um repórter amanhã. Isto sim é verdadeira democratização. Ou seja, não é que mais recentemente o jornalismo se tenha tornado super contra nós e criado uma narrativa que não nos convém. Não, ele na verdade sempre foi assim. Nós é que não conseguimos vê-lo porque não tínhamos alternativa, não tínhamos forma sequer de ter sentido crítico para observar dessa maneira. Hoje temos, felizmente existem essas alternativas, elas são muito mais democráticas para criar este sentido no nosso projeto, como outros projetos. O Gonçalo esteve aqui, criou um dos maiores movimentos também e tem um grande sucesso no YouTube, a qual nós admiramos bastante. Então esse é um dos principais fatores. Segundo fator, é um longo formato. Nós falamos horas e horas e horas, nós temos centenas, literalmente centenas, múltiplas centenas de horas gravadas no YouTube. Em conversas longas, profundas, que não procuram slogans, não procuram discursos feitos e que não procuram discutir ou debater assuntos na superfície, mas sim em profundidade, para realmente criar um sentido de entendimento profundo sobre as coisas e não simplesmente dar a nossa opinião e quem discorda é fascista. Não é esse o nosso intuito. O nosso intuito é cultivar pessoas e não simplesmente criar bons slogans que vendam ou que criem espetáculo. Então, esse formato longo dá muita confiança às pessoas, porque primeiro elas têm ali um ambiente e um formato no qual conseguem realmente ir a fundo às questões e depois é impossível nós escondermos quem somos. Eu não consigo esconder quem sou quando estou centenas e centenas e centenas de horas a ser gravado, inevitavelmente quem eu sou vai se manifestar. Então isto também cria uma grande confiança nas pessoas, por mais que eu tenha defeitos, eu tenho muitos defeitos, eu sou meio disléxico, às vezes a ler dou galhas e a ler os comentários das pessoas para vocês assistirem ao Zoom, que é engraçado. E por mais defeitos que eu tenha, as pessoas sentem ao menos que isso é genuíno, o que é uma coisa que nós não sentimos definitivamente quando estamos a assistir as notícias na SIC. É que existe ali genuinidade. Ninguém olha para a Clara de Sousa e diz: esta é uma pessoa confiável. Eu olho para ela e digo: esta Clara de Sousa é mesmo uma pessoa em que eu posso confiar. Não, ninguém sente isso, absolutamente ninguém. Outro dos factos é que nós temos fact-check em tempo real. Os comunicação social não tem fact-check em tempo real. Nós temos fact-check em tempo real. Nós fazemos lives, as pessoas estão a comentar e se nós dissermos alguma coisa errada ou incompleta, somos corrigidos na hora. Eu quero ver os comentadores principais das nossas televisões a terem esta coragem. Não tenho. É muito mais fácil eles estarem por baixo, atrás de um estúdio, não é?
e por baixo das cortinas e não estarem expostos como tipicamente os podcasts estão. E nós somos pequenos, imaginem que os grandes podcasts estão expostos a toda hora. Outra coisa que nós fazemos e que é muito admirado e as pessoas é óbvio que gostam, existe participação ativa. As pessoas participam nos nossos podcasts. Quando comentam, nós lemos os comentários. Fora do podcast, participam nos nossos grupos. Propõem convidados, propõem temas. Então eles sentem-se como parte ativa daquilo que está a ser feito e daquele projeto. Isso também ajuda muito. Continuando, o que os dados mostram é que a tendência é definitivamente para o crescimento dos meios da internet. Então o que nós vemos é, vocês podem ver ali no gráfico, uma decrescente, apesar de lenta, decrescente visualização e espectadores de televisão e uma crescente muito acelerada de utilização da internet. E isto explica esse fenómeno e faz com que as pessoas procurem na internet veias alternativas que não sentem que conseguem fazer zapping na televisão, porque eles basicamente dizem todos a mesma coisa. Outra coisa que nós conseguimos ver é que, dentro destes meios da internet, o podcast, um deles, está a crescer também de forma muito exponencial. Estão ali alguns números, eu sei que não conseguem, se calhar, ver muito bem, mas aquilo começa em 2019, acaba numa expectativa para 2024. Então está a crescer bastante, ok? Isto são demonstrações factuais de que, efetivamente, há pessoas interessadas e com sede de conhecimento para terem uma alternativa aos métodos tradicionais. Continuando, 41%, aqui em Portugal, 41% dos utilizadores da internet, não os portugueses, utilizadores da internet, lembrem-se, são para aí entre 70% e 80% dos portugueses, possivelmente, já assistiram a pelo menos um podcast no último mês. Isto é significativo. Não é de longe das melhores percentagens que temos noutros países. Aqui ao lado, mesmo aqui ao lado, em Espanha, acho que é o segundo país do mundo que mais consome podcast. Nós estamos muito abaixo. No entanto, esse caminho tem que ser feito. Nós, como sabemos, não é? Estamos sempre um bocadinho mais atrasados que o resto dos países. Talvez essa tendência mude, porque nós já fomos a vanguarda do mundo e talvez voltemos lá, não é? Compete-nos a nós e depende de nós. E vocês podem ver que não só, que depois isto tem consequências, não é? Ou seja, aquilo é o dinheiro alocado a publicidade em podcasts. Eu estou a usar ali um exemplo norte-americano, mas isto começa-se a repetir pela Europa e pelos outros países todos, onde há audiência, existe dinheiro a ser investido, esse dinheiro depois gera mais oportunidade que faz esses diferentes projetos crescerem, ok? Na comunicação social nós muitas vezes vemos o quê? Nós muitas vezes vemos que nós não pagamos por aquele serviço e quando nós não pagamos, o que é que acontece? Quando vocês não pagam por um serviço, quer dizer o quê? Nota 20 outra vez ali para o Francisco, nós somos o produto, exatamente. E é isso que acontece. Eles estão a vender-nos uma narrativa e nós somos o produto que recebe aquela narrativa. Nos podcasts, se vocês sentirem que estão a vender que vos está a ser vendida uma narrativa, vocês saem, nunca mais aparecem, ninguém vos está a obrigar a ter o canal 3 naquele canal. Isso não acontece, vocês não são obrigados a passar por ali, não é? Vocês simplesmente esquecem que aquela página existe. Continuando, uma das coisas engraçadas, trazendo ali o prémio Pulitzer outra vez, é que eles próprios já estão a tentar legitimar ou juntar estes mundos, atribuindo possibilidade a podcasts de se poderem candidatar ao prémio Pulitzer. Como se a maior parte deles quisesse fazer isso. Mas pronto, alguns se calhar querem, depende do âmbito do podcast e do seu intuito, mas só para eles tentar, estão a ver, eles já estão tão desesperados, já estão a tentar juntar-se a esse mundo e de alguma forma atribuir um prémio, uma história hedionda, a novas tecnologias e novos meios de informação não tradicionais. E agora vou entrar para a minha fase final e depois disto tudo vocês devem estar a pensar, bem, se nós sabemos isto, eles também sabem. Eles estão cheios de medo, eles estão borrados de medo, permitam uma expressão. Uma das evidências que nós temos disso foi durante a pandemia e mesmo há pouco tempo, eles caíram em cima do Joe Rogan, como vocês sabem, é o maior podcaster do mundo, tentando descredibilizar a imagem dele e chamando, e cito, uma pessoa extremamente perigosa para a nossa sociedade. Imaginem. Um comediante, ex-comentador da MMA, é uma pessoa extremamente perigosa para a nossa sociedade porque fala com qualquer pessoa. Isso é extremamente perigoso. Porquê? Porque ele não passa no crivo da nossa narrativa. Nós não conseguimos controlar. Como assim ele ganha o destaque sem a nossa permissão? Não pode. Isso é impossível. Isso não pode acontecer. Então é uma pessoa extremamente perigosa. E nós temos outro exemplo infeliz disso, bem recente, se vocês têm visto as notícias, em que em um dos esquemas de censura online mais repressivos de sempre, o primeiro-ministro e o seu governo, Justin Trudeau do Canadá, quer controlar os podcasts. Alguns de vocês devem ter visto a notícia, possivelmente foi nesta última semana ou nas últimas duas. O que é que eles querem fazer? Um podcast tenha X número de subscritores ou X número de revenue, de faturação,
vai ser obrigado a inscrever-se no órgão governamental. Isto é incrível. Isto é incrível. Eu preciso dizer mais, mas eu posso dizer mais. Não vai só ser obrigado a inscrever-se, como eles podem retirar do podcast, sem consentimento, quem observa esse podcast. Quem é que são os observadores e a sua informação pessoal, sem permissão. Isto é incrível. É incrível. Nós estamos a falar do mesmo primeiro-ministro que, de forma completamente totalitária, é a melhor expressão, mas eu não quero usar expressões mais agressivas, cancelou as contas bancárias de manifestantes que foram para a sua capital de forma completamente pacífica, nem sequer estavam a ocupar estradas, eles eram truckers, mas eles colocavam os truckers na beira da estrada, estavam a manifestar-se por aquilo que são direitos básicos. E ele cancelou as contas bancárias não só deles, mas também das pessoas que o estavam a ajudar à distância. Isto é aqui, a nova Gestapo, ela está a concorrer por esse lugar na história, não é? Estamos a falar de Justin Trudeau, do mesmo Justin Trudeau, que colocou 600 milhões nos mídia. Pois claro que até os mídia, que eles classificariam mais à direita, estiveram do lado dele quando ele fez aquilo aos truckers, porque ele controla a narrativa. E a única narrativa que ele não controla é dos podcasters. E é esta a tentativa dele descontrolar. Estão a ver? Até eles próprios estão a reconhecer isto e já estão cheios de medo. E nós estamos aqui para criar essa resistência. Como mensagem final, eu queria dizer que a ignorância é a arma deles. A sapiência é nossa. A ignorância vem por defeito connosco. Desde sempre nós somos ignorantes. Basta não fazermos nada e somos ignorantes. É muito fácil cultivar a ignorância. Facílimo, ok? E é muito fácil cair na tentação da ignorância. Não sermos ativos na busca de sabedoria e lembra-nos às vezes do quão próximo e fácil é nós sermos meros animais se não cultivarmos a nossa sabedoria e nos tornarmos meros peões nas mãos dos outros. Sapiência é muito mais difícil. É verdade. É a nossa ferramenta, é ingrato. Mas o mundo não é justo. É ingrato. A nossa arma é muito mais difícil de aplicar. Exige sacrifício, exige continuado esforço na direção certa e exige, acima de tudo, que não deixemos pessoas utilizarem a inércia tão fácil de aplicar da ignorância para nos controlarem a toda hora. A batalha é longa, nós fazemos apenas um projeto. Com isto queremos inspirar outras pessoas a criar projetos e a criar uma espécie de alternativa àquilo que são os meios tradicionais, para nós fazermos também ouvir a nossa voz e fazermos as nossas ideias crescer, os nossos valores crescer e, acima de tudo, Portugal ter um futuro melhor. Obrigado.